Olá, você está preparado para conhecer a verdade sobre o grande conflito entre Jesus e Satanás e como ele se manifestou pela primeira vez com os dois frente a frente na história de Jesus? Então se inscreva no canal, se prepare, porque hoje o vídeo é tenso. A Bíblia conta para nós uma história que pode ser dividida em três partes. A nossa história, em criação, queda e redenção. Tudo na Bíblia se trata a respeito disso. Fomos criados para sermos filhos de Deus, a sua imagem e semelhança. Mas caímos e precisamos de uma redenção, um resgate. Essa queda tem a ver com o momento em que o ser humano deixou de obedecer uma ordem expressa de Deus no Jardim do Éden e foi enganado pela serpente. Alguns se assustam, alguns acham que essa serpente é apenas uma mitologia, afinal uma serpente falante. Mas a Bíblia não diz dessa forma. A Bíblia diz que aquela serpente era real e que ela não era apenas uma serpente. Em Apocalipse é dito que aquela serpente era o próprio Satanás. Ele se aproveitou de uma serpente ou da imagem de uma serpente para enganar os nossos pais e começar o grande conflito aqui na terra entre o bem e o mal, entre Deus e o diabo, Jesus e Satanás. Jesus sempre foi odiado por Satanás, desde o céu. Satanás quis a posição dele e tentou enfrentá-lo no céu. Mas o livro de Apocalipse também diz que Jesus venceu essa batalha e que Satanás foi expulso. Quando veio para a terra, ele conseguiu estender a rebelião para esse planeta. Conseguiu enganar os nossos primeiros pais. E não havia o que fazer, uma vez corrompida a natureza de Adão e Eva. Eles só podiam transmitir para mim e para você essa natureza corrompida. Agora, todos nasciam filhos do pecado. Jesus foi enviado a esse mundo para desafiar o domínio de Satanás. Até ali, nenhum ser humano havia passado a vida sem nenhum pecado. E Satanás, por 30 anos, observou Jesus atentamente e ficou pasmo diante do fato de que Jesus não havia pecado. Satanás tinha uma noção de que Jesus talvez fosse o Filho de Deus. Ele podia ter certeza disso, mas ele não se deixava convencer, porque para ele era inconcebível a ideia de um Deus se rebaixar a se tornar um ser humano. Ainda mais o ser humano como estava, debilitado pelo pecado, enfraquecido como era. Não cabia na cabeça e no coração egoísta de Satanás a lógica de um sacrifício desses. Mas quando o céu se abriu no batismo e Jesus ouviu a voz do céu, Satanás também estava lá e ouviu Deus falando: "Este é o meu filho". Satanás não teve dúvidas. Para vencer a humanidade, ele tinha que derrotar a Cristo. Se Cristo não pecasse, Cristo provaria que Satanás não tinha total domínio sobre a humanidade. E Cristo abriria uma porta de salvação para que eu e você fôssemos salvos. Isso Satanás não queria. Ele não queria que o seu reino fosse ameaçado. Então ele decidiu que faria Jesus pecar. Assim que Jesus saiu da água do batismo, fez a sua oração, logo que aquele momento do batismo passou, a Bíblia diz que ele foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado. Alguns entendem mal, pensam que o Espírito Santo combinou a tentação com Satanás. Não é isso. Jesus foi levado para o deserto onde seria tentado. O Espírito Santo levou para o deserto para que Jesus se preparasse para a missão e para o combate com Satanás. E assim como no Éden, Jesus e Satanás estiveram, bem dizer, frente a frente. Embora Jesus não estivesse ali, estivesse representado por Adão, que era o pai da família humana. Ali, o bem e o mal se enfrentaram e Satanás venceu. Agora, a situação parece bem diferente. Não é mais o ser humano, não é mais o lado do bem que está em vantagem. Não é mais um paraíso perfeito, cheio de evidências do amor de Deus, o ambiente desse conflito. Satanás vai enfrentar Jesus em um deserto, em uma natureza desolada, em um lugar onde Jesus passou 40 dias jejuando e agora está passando muita fome. A natureza humana não é mais a mesma. Jesus tem fome. Adão e Eva tinham tudo no paraíso. Jesus tem fome no deserto. Os 40 dias de jejum foram porque Jesus passou 40 dias em oração e em estudo, se preparando para cumprir a sua missão. E foi aí que Satanás se aproximou. A Bíblia diz que ele é um enganador,
pai da mentira. Ele não se aproximaria de Jesus como Satanás, com a sua aparência normal e se apresentando como o diabo, como aquele que foi vencido no céu. Não. Ele vem até Jesus como se fosse um anjo, olha para Jesus e diz assim: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pão, para que você coma e mate sua fome. Estranho. Como assim, se tu és o Filho de Deus? Jesus logo percebeu que se tratava do inimigo. Mas Satanás fazia isso de uma forma provocativa. Ele olhava para Jesus com desdém, ele olhava para aquele homem magro, cansado de 40 dias de jejum no deserto e falava: será que tu és mesmo o Filho de Deus? Ele apareceu como um anjo de luz, como se fosse levar para Jesus a mensagem de que o sacrifício de Jesus já estava aceito naquele ponto, que ele podia parar, que ele podia comer, se alimentar. Já chega, olha, Deus aceitou, pode comer. Mas a fala inicial é uma provocação, uma dúvida, uma insinuação de que Deus não trataria assim o seu filho. Percebendo a insinuação, Jesus responde apenas: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Essa é uma citação do Antigo Testamento. Jesus está dizendo que entre a obediência a Deus e matar a sua fome, ele prefere obedecer a Deus. No começo da fala, ele introduz essa passagem com está escrito. Essa é a forma de Jesus se defender das tentações, essa é a forma que você tem para enfrentar Satanás. Mas Satanás não é bobo. Ouvindo a resposta de Jesus, ainda disfarçado de anjo, Satanás leva-o até o ponto mais alto do templo e fala: se tu és o Filho de Deus, então se joga daqui para baixo. E veja a maldade, porque está escrito que aos teus anjos ele dará ordens ao teu respeito, para que não tropeces em alguma pedra. Então, diz Satanás, se você pular daqui e é o Filho de Deus, os anjos irão impedir a sua queda. Satanás está insinuando que pode ser bem mais fácil o caminho de Jesus se ele tiver uma chegada brilhante, triunfal, épica no templo. Já pensou? Jesus chega voando, segurado por anjos e desce no meio do templo. Seria um começo tanto para o ministério, não é? E pior, ele usa a Bíblia para isso, ele diz: está escrito, aos seus anjos dará ordem ao teu respeito. Perceba agora a maldade na fala de Satanás. Ele diz: está escrito. Não foi o está escrito que você utilizou para refutar a minha primeira tentação? Não foi o está escrito que você usou como a sua regra, Jesus? Então também está escrito que aos teus anjos ele dará ordem ao teu respeito. Quando Satanás faz isso, ele está tentando Jesus de uma forma diferente. Jesus disse que era fiel à Bíblia. Quando ele respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem. Agora Satanás tenta provocá-lo a uma fidelidade irracional, a um exagero dessa fé, a uma presunção, uma fé falsa, uma fé que desafia Deus. Age como se Deus tivesse obrigações para conosco e não como se nós tivéssemos obrigação para com Deus. É como se ele falasse: coloca o teu Deus na parede e vamos ver o que ele faz. Por isso, Jesus responde da seguinte forma: também está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. A fala de Satanás na passagem anterior, no está escrito que ele utiliza, foi retirada, acredite se quiser, do Salmo 91. E eu sei que muita gente usa o Salmo 91 em casa, deixando a Bíblia aberta, porque acredita que isso espanta Satanás. Amigo, cuidado. Ele conhece, ele sabe de cor. Ele não tem medo do que está escrito. Ele tem medo de quem cumpre o que está escrito. Agora, Satanás coloca Jesus no ponto mais alto de uma montanha e faz com que passem as coisas mais bonitas do mundo diante dos olhos dele. Lembre-se, Jesus está há 40 dias num deserto, sem comida. De repente, os olhos de Jesus estão vendo as belezas naturais mais exuberantes da terra, as coisas mais bonitas que ainda existem no planeta. De repente, Jesus está vendo as maiores riquezas do mundo, as pedras preciosas e o ouro nos maiores palácios. De repente, ele está vendo as mesas cheias das pessoas ricas e dos banquetes que os reis têm. E Satanás olha para ele e diz assim: tudo bem, eu não quero mais te enganar. Eu quero fazer um acordo. Tudo isso que você está vendo foi dado para mim e eu dou para quem eu quiser. Se você se ajoelhar e me adorar, eu entrego tudo isso para você. Não foi para salvar a humanidade, para resgatar o mundo que você veio à Terra, Jesus? Então, por que não poupamos a parte do sofrimento, a parte da traição, a parte da cruz? Se ajoelhe e me adore, e o mundo volta a ser seu. Satanás parece disposto a fazer um acordo. Mas lembre-se, ele é o pai da mentira. Onde há um acordo com ele, há um preço alto a ser pago. Primeiro ele disse: isso me foi dado, se referindo ao mundo todo, e eu dou a quem eu quiser.
Mas o mundo nunca foi dado para Satanás. Ele enganou Adão e Eva e conseguiu o domínio do mundo através de um engano, de uma mentira. O mundo não pertencia também a Adão e Eva, o mundo pertence a Deus e sempre pertenceu. Roubar o mundo de Adão e Eva não era roubá-lo do seu verdadeiro dono. Satanás não era dono do que pretendia dar para Jesus. Outra coisa, se Jesus se ajoelha diante dele, está virtualmente reconhecendo Satanás como superior. Então, como Jesus vai ser o dono da terra? Se ele reconheceu Satanás como superior ao se ajoelhar diante dele, Satanás permaneceria o dono, Jesus seria no máximo um intermediário, alguém abaixo de Satanás que teria autoridade sobre a terra porque Satanás conferiu ela a ele. A proposta de Satanás, mais uma vez, é uma mentira e Jesus reconhece a mentira, mas mais do que isso, reconhece que obedecer ou fazer o que ele estava dizendo seria uma desobediência direta ao mandamento de Deus. Por isso a resposta está escrito. Somente ao Senhor teu Deus adorarás. Somente diante dele te prostrarás e prestarás culto. E então, agora que Satanás, entre muitas aspas, jogou limpo, assumiu quem era e tentou fazer um acordo, que na verdade não era um acordo, era uma enganação, Jesus também é claro com ele. Com uma ordem ele diz, vá embora, Satanás. Satanás teve a sua chance. Tentou Jesus. Usou os mesmos artifícios que usou para enganar Adão lá no Éden. Usou as suas melhores habilidades, tentou negociar, mas Jesus foi absolutamente firme ao que está escrito. Agora, diante da ordem, vá embora, ele não tem o que fazer. Contorcendo-se de raiva, de humilhação, Satanás se afasta de Jesus e Jesus cai, desfalecido. Chegou ao seu limite. Aí sim, anjos de verdade, esses anjos de Deus, vêm do céu e cuidam dele para que ele se recupere. Precisam alimentá-lo porque ele estava no limite. Quer dizer, ele estava disposto a, se necessário, morrer de fome, mas não obedeceria a Satanás. Quando olhamos para Jesus dessa forma, ele parece tão incrível, tão superior a nós. E em certo sentido é verdade, ele é incrível, ele é superior a nós, ele é o nosso pai, ele é o nosso irmão mais velho. Mas a Bíblia diz que o poder que Jesus tem está à nossa disposição. Ele não é nosso. Nós não somos capazes de vencer Satanás, nem Adão foi, mas nós podemos emprestar o poder de Jesus. Assim como diz a Bíblia, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Foi exatamente o que Jesus fez. Resistiu às tentações, resistiu ao diabo e então mandou ele embora e ele fugiu. Satanás pode parecer um leão, mas é um leão derrotado, um inimigo vencido. Quando você se apodera dos méritos e do poder de Jesus, é impossível que ele, mesmo com todo o poder que tenha, com todos os rugidos que dê, possa te derrotar ou possa te derrubar. Todas as nossas tentações podem ser vencidas. Não quer dizer que seremos perfeitos, mas quer dizer que há no sangue de Jesus poder para vencermos qualquer armadilha de Satanás. Querido, resista ao diabo e ele fugirá de você. Se você se sente tentado, se você se sente à beira da derrota, se você se sente com fome, se você sente que Deus te esqueceu, Jesus diz assim, está escrito. Lembre-se do que está escrito. Lembre-se, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Lembre-se que há alguém que intercede por você. Você não foi esquecido, você não está sozinho. Você pode vencer através do sangue de Jesus. E Ele com certeza dará a vitória para você, se você estiver disposto a aceitá-lo. Basta pedir e receberá.